Odisseia do Pica-Pau. Vamos ver. Como esse vídeo deu um trabalhinho pra fazer, eu acho que não tem problema Fala sobre a genialidade de alguns criadores de conteúdo, falar sobre um musical muito bom que poucas pessoas conhecem e até mesmo falar sobre a vida toda do blusão. Esse ainda vai acontecer. Relaxa aí. Enfim. Baque zoado, hein? Nossa. Nossa, trampo, hein? Pô, imagina dedicar mais de 10 minutos da sua vida a falar do blusão. Eu demoro mais de 2 anos pra vir com outro vídeo de Odisseia e eu não poderia ter escolhido um tema melhor. Porque se teve um desenho que fez parte da infância de todo mundo que assistia televisão aberta, foi o Pica-Pau. Claro, preferencialmente as pessoas que estudavam de manhã, né? Porque o pessoal que estudava de tarde tinha uma rotina muito fodida pra ver a programação da tarde da Record. Com todo respeito aos vespertinos que me assistem, mas vocês sabem disso. Enfim, senta na cadeira aí, peguem suas pipocas e sejam bem-vindos à Odisseia do Pica-Pau. É só pra mim ou esse nome é muito ridículo? Odisseia do Pica-Pau. Antes de qualquer coisa, a Odisseia é uma longa perambulação ou viagem marcada por aventuras, eventos imprevistos e singulares. Ou seja, é toda a história barra viagem de alguma coisa em específico. Ok? Todos contextualizados? Eu espero que sim. Normalmente quando a gente fala sobre uma Odisseia, é comum começar no início da história de certa coisa. Mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente e vou falar um pouco sobre o que estava rolando antes mesmo de alguém pensar em criar o Pica-Pau. Há muito tempo atrás, em 1899, nasceu um garotinho muito sonhador que queria muito criar desenhos incríveis. Aos 12 anos ele concluiu todas suas aulas de desenho por Sabe que é um negócio que é meio idiota? Não sei se ele vai tratar esse tema aqui. Como que Pica-Pau não é um dos grandes desenhos picões nos Estados Unidos? Eles gostam do Pica-Pau, mas tipo, não chega aos pés, sei lá, do Pernalonga, por exemplo. É bizarro isso, como eles não se importam com o Pica-Pau. Correspondência. Sim, as aulas eram por cartas. Ao ficar mais Eu acho que o Pica-Pau deve estar no mesmo patamar da Pantera Cor-de-Rosa, tá entendendo? velho, esse jovem sonhador enquanto trabalhava como mecânico de automóveis, porque por algum motivo no século XX todo homem era Não, Pica-Pau é melhor. Pica-Pau é melhor que todos os outros. Ele conseguiu alguns bicos de animação. Especialmente o Pica-Pau do Velho Oeste, esse é o melhor de Até todos. que em 24, ele começou a animar e produzir uma série de desenhos animados que continham vários curtas, entre eles a Cinderela e até mesmo da Branca de Neve. Ou seja, o cara não era pouca coisa. O jovem sonhador de quem eu falo se chama Walter. E não era o Walter Disney. Na verdade, era o Walter Lantz, o criador do Pica-Pau. Walter Disney? Enfim, durante os anos 30, a Disney estava muito popular. A Universal Studios estava vendo esse crescimento com as animações e decidiu pegar uma galera que animava pra Disney, oferecer um trampo melhor e assim tentar criar sua própria linha de desenhos animados, com um nível ainda bem elevado. Foi nessa mesma época que o Lantz foi para a Universal, o que não durou muito porque o cara foi demitido. Não me pergunte por quê, mas parece que alguém não gostou muito do que ele estava fazendo por ali. Enfim, o que importa aqui é que durante... Não me pergunte por quê, irmão, você tá fazendo uma pesquisa, cara. Se você não sabe exatamente o que aconteceu, fala, ele foi demitido. Não precisa fazer esse mistério, só demonstra preguiça na tua pesquisa. Tipo, se você não sabe o motivo, você não precisa nem dar a entender que você não sabe. Você só toca o barco. Eu faço isso. Eu faço isso. Tipo, quando eu não tenho certeza de uma informação, eu passo ela rápido e vou embora. Vou embora, tá ligado? Tipo, não precisa, pra não ficar aquela pulga atrás. Peraí, por que ele não falou desse tema? Não importa. Eu só fui embora. Antes de sua estadia na Universal, ele havia ajudado a criar um personagem chamado Oswald the Lucky Rabbit, ou Osvaldo Coelho Sortudo. Porém, como ele tinha sido demitido, ele também iria perder os direitos. A não ser que realmente não tenha nenhuma informação. Aí eu falo que não há nenhuma informação. Tipo, de uma forma integrada ao roteiro. Tipo, não há informação sobre isso. Tipo, de alguma variação, tá ligado? Que não tem mesmo informação. Não fala, não me pergunte por quê. Tipo, do personagem. Até faço de uma forma diferente. por algum motivo, ele e o presidente da Universal decidiram, do nada, apostar os direitos de uso de Oswald numa partida de poker. E você já deve imaginar que o nosso Walter venceu, né? E ficou com todos os direitos do personagem. É Universal, strike 1 pra você. Depois disso, ele meio que ficou sendo um artista independente. Claro que com equipe pessoal, obviamente ele não conseguiria fazer tudo sozinho, mas independente. E de vez em quando, ele vendia umas ideias para a Universal. Acho que, por mais que ele tenha sido demitido, apostar um personagem no jogo de poker acaba aproximando certos tipos de pessoas. Eu acho. Enfim, o tempo foi passando, a animação mangueira de borracha dos anos 30 foi ficando um pouco menos tendência, e o nosso Walter teve que largar o Oswald pra pensar numa ideia que pudesse vender mais. Mas assim, pode parecer que o desenho do coelho não rendeu muito, mas tipo, teve revista em quadrinho, 11 anos de programa de televisão e uma longa linha de produtos. Então, funcionou, sabe?
o Walter, ele só precisava de algo melhor. Durante essa busca por um novo personagem, ele foi tendo algumas ideias. Teve o Mini Mini Mo, que eram 3 chimpanzés, o Babyface Mouse, que como o nome indica era um rato com cara de bebê, o Snuff Skunk, que era um Bangar. O Snuff Skunk, que era um... Nossa, que piada. Ele errou. Gambá. E o Wendy Panda, que era um pandinha bebê, que tinha problemas de... Nossa, eu odiava o desenho do panda. Nossa, eu odiava. Como eu odiava o desenho do panda. Só corta, tá ligado? Ficou ruim, não tem nem graça, só corta. criança, com um pai que era às vezes Sei lá, eu achava esquisito. Eu achava uma animação esquisita. Eu nunca tanquei. amoroso e às vezes bastante agressivo. Bem, depois de tantas tentativas, o Walter finalmente tinha conseguido. O Wendy Panda, diferente de todos os outros, tinha sido um sucesso na época, desde o seu primeiro show em 39 até uns bons anos seguintes. Tá, mas aonde caralhos entra o Pica-Pau nessa história? Eu sei, eu tô enrolando demais, mas era um contexto necessário. Afinal, o Pica-Pau é um personagem criado por uma pessoa. Então, se eu não falasse do seu criador, eu acho que eu sentiria um vazio, sabe? Acho que estaria faltando alguma coisa. Enfim, o Wendy Panda ia crescendo cada vez mais, ia tendo mais episódios, mas o Walter tava percebendo um problema. Não tinha um vilão nessa história. Não tinha um personagem que fosse contra o Andy e o seu pai. Até que em 25 de novembro de 1940, Surge Adolf Hitler. saiu Knock Knock, mais um episódio normal do Andy Panda, se não fosse por um único detalhe. Tinha a porra de um pássaro vermelho infernizando a vida dos dois. E sim, a gente finalmente chegou nele, finalmente chegamos no Pica-Pau. Yay! E por mais irônico que seja, agora sim, a gente vai pro começo da Odisseia de Pica-Pau. Depois da primeira aparição do Pica-Pau, ou do que raio seja essa coisa, o público começou a pedir por mais. Sei lá, algo no design daquele bichinho. Moleque, Pica-Pau Biruta, cara. Nossa, Pica-Pau Biruta, cara. Nossa, como Pica-Pau Biruta é bom, velho. Vermelho e azul tinha muito em comum com outros animais animados da época. E, por mais que pareça coincidência, na verdade não é. O Walter trabalhou junto de um dos idealizadores do Patolino e do Pernalonga. Ou seja, o Pica-Pau teve ótimas referências, né? E meio que fazia sentido que as pessoas amassem aquele pássaro vermelho. No início, o Pica-Pau só aparecia em curtas de em média 8 minutos em compilados animados da Universal que passavam nos cinemas. Durante essa época dos curtas, a gente teve o que todo mundo chamava de Pica-Pau psicopata. Não, Pica-Pau Biruta. Respeita o termo Se correto. eu for comparar a primeira versão com todas as outras, é inevitável pensar que esse A de 51 é melhor. bicho não batia muito bem na cabeça. Nessa época, o Pica-Pau não era só fisicamente esquisito, mas como ele tinha sido projetado para parecer um vilão, em todo episódio ele causava todos os problemas. Era ele que tirava um racha legal, era Ele é ele muito que ficava bom. infernizando os outros animais, Muito bom. era ele que amedrontava o nosso pequeno pandinha. Enfim, Por isso que ele é o melhor personagem de desenho animado. Se bem que o Pernalonga também é um personagem caótico, mas o Pica-Pau é literalmente o capeta. Ele é um diabo necessário. Pica-Pau era o inferno. E por mais que isso fosse engraçado, não dava pra ser assim todo Fumava, fazia racha, dava tiro, apostava, cassineiro, mogava a criança. Porra, based. episódio. Afinal, Desvio de caráter de ponta a ponta. Ele é o desvio de não dava caráter. pra ter tanta empatia por um babaca. Não, o Pernalonga matava índio, tá ligado? Mas isso não é algo ruim. Ah, é piada. E você sabe disso. Tendo isso em vista, no início dos anos 40, o Walter contratou o Dick Landin, um veterano da Disney, pra meio que dar uma remodelada nesse Pica-Pau psicopata. Além dele mudar esteticamente o bicho, Cringe, ficou beta. O Pica-Pau ficou beta. trocando a sua cauda verde para um azul e enchendo as suas pernas também com penas, no que antes era só Beta. uma perna despenada, ele também deve ter pago algumas consultas psicológicas pra esse Pica-Pau. Porque ele ficou bem mais normal, eu te garanto. Tipo, se antes ele era assim, agora ele tava assim. Puxa vida! Comida! Essa é a versão do Pica-Pau que eu menos gosto. Os anos passaram, a indústria ia mudando e uma coisa era certa. Ninguém mais Colocaram o Pica-Pau no sanatório e ele voltou dopado. o cinema pra ver um curto animado. A televisão tava se popularizando cada vez mais e as pessoas estavam preferindo deixar o cinema pra ver algo mais longo e deixar os programas mais curtos pra algo mais fácil de ser consumido, né? No conforto da sua casa. Por conta disso, os negócios do nosso Walter Lantz estavam indo por água abaixo. Mas eu devo dizer que foi por pouco tempo. Em 57, ele meio que decidiu aceitar de vez que o cinema não funcionaria mais pro Pica-Pau e decidiu levar ele pras telinhas. E aí que chegamos na terceira fase do nosso pássaro favorito. Eu não sei se é a melhor de todas. E depois do Acho que é. a terceira fase do Pica-Pau tinha chegado. Ele tinha uma aparência ainda mais amigável do que antes e meio que moldou como o Pica-Pau seria dali em diante. É o melhor. É o Pica-Pau do Velho Oeste, é o melhor de todos. Melhor, é melhor.
Nossa, e lá vamos nós! Cara, desde a infância. Desde a infância. Eu acho que é a frase que tá comigo há mais tempo. E lá vamos nós, cara. Toda vez que eu falo isso, eu falo isso referenciando o Pica-Pau, velho. Tipo, não dá, cara, não dá. É o Pica-Pau do Velho Oeste, é o melhor de todos. Bolo de mulhango. Cara mais engraçado. Devolva meu barril, ladrão. Voodoo Vai descer as cataratas do Niágara num barril. é Jacu. E quem pensou que fosse? Miss Universo, é? E olha, eu não preciso nem dizer, afinal o vídeo anterior diz por si próprio, mas o terceiro Pica-Pau foi e é literalmente a versão mais famosa de todas. Praticamente todos os memes que você acha aí pela internet. É mais legal. Solto do YouTube ou num daqueles acervos do Pica-Pau no Twitter. Como diz na Wiki, tiveram meio que 5 séries, de 57 a 58, com até mesmo alguns episódios do nosso falecido Indie Panda, como o 100 Pigmeus e Indie Panda, ou sei lá, Indie Panda vai pescar. De 58 a 59, com episódios quase só do Pica-Paus, e alguns até mesmo antes de 57, reprisando aqueles curtas do cinema, né? Porque eu acho que eles queriam aproveitar algumas coisas. Depois disso teve um grande ato, até que a gente volta com mais 3 séries, desde 70 até 77. Obviamente não vou ficar aqui falando de... Cara, mais de uma década, Nossa, uma década sem produzir nada, mano. Porra. Depois disso teve um grande ato, até que a gente volta com mais 3 séries, desde 70 até 77. Obviamente não vou ficar aqui falando de cada episódio pra vocês, porque, primeiro, eu entenderei todo mundo, e segundo, eu não quero tomar um copyright da Universal. Então, vamos avançar logo pra próxima fase, porque tem muito mais pica-paus pela frente. Pica-pais. Pica-paus. Nossa, não tem um jeito que isso fica decente. Como o vídeo ele meio que começou contando um pouco da história do nosso querido Walter Lantz, o criador do Pica-Pau, eu acho justo retratar o final da sua vida. Em 22 de março de 94, aos seus 95 anos, morre por causas naturais o criador e idealizador não só do Pica-Pau, mas de muitos outros personagens, como o nosso velho e querido Oswald, o Coelho. Walter Benjamin Lantz veio a falecer de insuficiência cardíaca, e não pôde ver que em 5 anos depois, em 99, seria feito, e eu não sei bem o motivo do porquê foi feito, né, se foi uma pseudo-homenagem ou se só lembraram que o parceiro existia, mas foi feito um novo show do Pica-Pau, com um nome sugestivamente interessante, o Novo Show do Pica-Pau. Óbvio, né? Esse novo programa trazia algumas coisas interessantes. Primeiro, que não eram só vários curtas aleatórios do Pica-Pau em qualquer situação possível. Não, dessa vez ele meio que tinha uma vida a se seguir. Ele tinha um pai estranho que visitava ele de vez em quando, ele tinha uma pessoa pra amar, que também via ele às vezes, tinha sobrinhos que o importunavam, mas sempre aprendia alguma lição de moral, e até mesmo os vizinhos que enchiam o saco dele, como Leôncio e Emílio Ranheta. Enfim, além disso ele tinha alguns E o único episódio bom dessa série maldita é a da torta de manteiga irlandesa. Também diferenciados. Porque, tipo, se nos anos 50 aos anos 70 ele adorava tirar racha de carro e fazer coisas tipicamente americanas, como duelar num cenário de Velho Oeste, aqui o nosso Woody estava mais pra jogar um golfe e tocar gaita de folha com seu pai, que era escocês. Não me pergunte por que o Pica-Pau voltou assim, mas ele voltou. E mesmo não tendo agradado todo mundo, a gente tem que admitir que não era um desenho ruim. Tipo, tinha os seus memes... Definitivamente não era. Como aquele do "O neném não é neném", ou daquele bicho amedrontador que ficava falando "Oi, meu chapa", pro Pica-Pau. Além do desenho ser tão ácido e interessante quanto o original. Claro que agora eles não faziam piadas racistas, como Andy e os 100 Pigmeus, ou o Pica-Pau literalmente zoando com o índio, né? Estavam um pouquinho mais sensatos no que eles iam fazer piada. Mas eu não sei, eu gostava bastante desse novo show e fez bastante parte da minha infância. E eu creio que talvez o nosso Alt ficasse orgulhoso, né? Se ele pudesse ter visto a sua criação mais especial voltando pras telinhas mais uma vez. Pelo menos é o que eu acho. Não era tão ruim assim. Né? Cara, a Universal tava indo tão bem, sabe? A Universal tinha feito um produto tão aceitável do Pica-Pau. Sim, era bom. Suficiente. Tipo, ele era bom porque Pica-Pau é bom. Ponto. Mas ainda assim era inferior a todas as versões. Respeitar o legado do criador dele, sabe? Era, mas não deu, né, Universal? Você precisava fazer como qualquer... Era verdadeiramente ok. Um 6 suave. Nossa. empresa hoje em dia Um 6, desliga o cérebro e assiste. Espremer o máximo de uma obra pra lucrar o máximo possível com ela. Então... Houve mogada? Havemos mogada? Houve mogada.
O filme do Pica-Pau. O que raio Nossa senhora, isso não dá. eu preciso dizer sobre o filme do Pica-Pau? Vamos Isso lá. não tem Ele é condição. mal animado, ele tem uma história com mais furos do que as árvores que o próprio Pica-Pau pica, ele tem atores tão bons que me faz parecer o Anthony Hopkins atuando, ele retrata o Pica-Pau da pior forma possível, fazendo parecer com que toda a construção ao longo dos anos dele foi jogada no lixo e decidiram deixar ele como o bom e velho Pica-Pau psicopata, como Que é sempre bom. foi, e até mesmo com uma comédia boba pra uma família, ele não serve porque ele tem piadas escrotas demais pra se enquadrar nisso. Cara, normalmente filmes com personagens de desenhos e jogos não funcionam muito bem, mas se você pega o filme do Sonic pra comparar, tu acaba percebendo que se comparar os dois de verdade, o Sonic ganha tão de lavada, mas tão de O Shadow está armado no Sonic 3. Muito bom. lavada que mesmo que o design Muito do bom. Sonic antigo fosse muito tosco, não importava. Ainda seria melhor do que esse pássaro insuportável que eu me... Você tem noção? Muito... Você tem noção que xingar o design horroroso do Sonic fez esse filme virar uma trilogia de sucesso bilionária? Vocês têm noção disso? Que todo mundo xingando coletivamente esse design bosta fez eles consertarem e tornar isso daí uma trilogia de sucesso. Possivelmente a trilogia baseada em jogo de mais sucesso da história. Muito bom, cara. tosco, não importava. Ainda seria melhor E a única trilogia do Jim Carrey. pássaro insuportável que eu me recuso a falar que isso é o Pica-Pau. Porra! Ô, Universal. Mano, strike 2 pra você, tá? Mais um e você tá fora. Bem, em 2017, a ficha não parece que caiu muito bem pra Universal de que eles estavam fazendo uma merda, porque logo no ano seguinte, em 2018, eles decidiram lançar um Nossa. novo programa do Pica-Pau exclusivo para o canal do YouTube, que iria conter uns 20 episódios. Eu acho que eles estavam vendo que vídeos no YouTube de conteúdo infantil estavam sendo bastante populares, e meio que decidiram entrar nessa onda, né, com Daí eles resolveram gastar o preço de uma coca com um pão de queijo. personagem mais Isso aqui é afundado triste, isso é deles. triste. Afinal, eles já estavam fazendo um bom trabalho, né, em afundar a imagem do Pica-Pau o máximo possível, certo? Por que a gente não pode estragar mais um pouquinho por mais alguns milhares de dólares? Foda. E foi então que em 3 de dezembro de 2018, os primeiros 10 episódios desse novo Pica-Pau saíram. E mano, eu não tenho nem palavra, sério. Ai, cara, eu sei que a intenção deles não era gastar muito dinheiro produzindo a série, afinal ela ia pro YouTube, mas com Mas, pô, respeito, mano. não gastaram nada. Cara, é sério, o que é isso? Por que o Leôncio parece um trabalhador empresarial de 45 anos e o Pica-Pau parece que tá drogado? Eu não sei. Trabalhador empresarial de 45 anos e o Pica-Pau parece Cara, isso é muito ruim, velho. É muito ruim, mano. É muito ruim. que tá drogado. Eu não sei. O desenho não tem uma animação fluida, não tem um traço bonito, tendo sido feito totalmente às pressas. E como foi pensado pra ser um show pra crianças, qualquer resquício de um bom e velho Pica-Pau com piadas mais adultas foi jogada por água abaixo também. E assim, eu entendo que esteja se tornando uma tendência pegar personagens antigos e remodelá-los para crianças. Aconteceu isso com Ben 10, aconteceu isso com Jovens Titãs também. E eu entendo. Aconteceu isso com Ben 10, aconteceu isso com Dizem que esse Jovens Titãs Go é bom. Eu não vou assistir, não tenho idade pra isso, mas quando eu tiver filho, eu vou assistir junto. Falam que é bom, falam que é bom. Titãs também. Falam que é bom e teve um crossover entre o Jovens Titãs antigo e o novo. Eu fiquei curioso. E eu entendo que hora ou outra vai acontecer com a maioria. Mas, pô, precisava ter sido feito tão na má vontade, É bem infantil. Mas não tem problema ser bem infantil, tipo, Bob Esponja, caralho. Já cresceu vendo essa merda. Dá pra assistir Bob Esponja até hoje. Isso é muito infantil. Bob Esponja é muito infantil. Universo. Porra, precisava? Olha os outros. Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, né? Strike 3, Universal. Você tá fora. A curva do Pica-Pau é algo interessante. Ela começou bem baixa e foi só aumentando até 1972. Então seu criador morreu e a versão do Pica-Pau de 99 demonstrou uma pequena queda, mas nada agravante, né? Que ainda era bom. Então a Universal começou a tomar as piores decisões possíveis e conseguiu afundar um personagem honrável com um filme merda e 20 episódios esquisitíssimos de uma série animada que um dia foi realmente interessante. A Odisseia de Pica-Pau não tem um final feliz, e eu creio que no ponto atual nunca vai ter. É triste que o Walter não esteja mais vivo, porque eu sei que ele nunca deixaria isso ter acontecido com seu personagem mais querido. Ah, mas fazer o que, né?
ele não tá mais aqui, nada vai mudar isso. A ideia, então, creio eu, é continuarmos vendo o Pica-Pau antigo, né? Gostando das histórias antigas, gostando dos curtas, e meio que só ignorar o que veio depois. Porque o que veio depois não representa o que o Pica-Pau é, e muito menos representa o que o Walter quis que fosse a sua história. Quis que fosse seu legado como criador de desenhos tão bacanas e marcantes no nosso imaginário. Nem te conto. Everybody thinks I'm crazy. Yes, sir, that's me, that's me. Bem, Ótima música. Todo mundo acha que eu sou maluco. E ele é. obrigado por assistir. Meu nome é Tropia. Vídeo ok. Pica-Pau é muito bom. Agora deu vontade de assistir esse negócio.